Srila Prabhupada, que todas as glórias sejam o movimento de Sankirtana, que todas as glórias a distribuição transcendental dos livros de Srila Prabhupada, que todas as glórias a maratona de dezembro, que Srila Prabhupada, que todas as glórias sejam o Srila Prabhupada. Maratona aqui, vamos lá, quantos Bhagavad Gita, Prabhupada? Estou começando a ler o meu primeiro. Vamos distribuir aí 20, né, 31 por dia. Jai Hare Krishna. Nós vamos ler o Bhagavad Gita, né, no nosso domingo, lendo o Bhagavad Gita como ele é. A gente vai ler um verso aqui até comum, né, quando a gente fala assim, a gente pensa no devoto, vamos ver qual verso, né? Um verso bem complicado para a gente ter uma aula, mas a gente vai pegar um verso bem simples do Gita, que é o capítulo 2, que é o resumo do conteúdo do Gita, o verso de número 14. Eu acho esse verso assim, muito significativo, um verso muito bacana para a vida da gente. É um verso assim que ele é muito importante, que é um verso que vai delinear toda a Bhagavad Gita depois, todo o conhecimento, tudo que nós vamos precisar no Bhagavad Gita, né? Como um todo, porque toda a escritura védica, todo esse esforço dos livros védicos, que é Aham Eva Vejo, eu devo ser conhecida, para que a gente possa conhecer Deus, né? Conhecer Krishna. E há um processo, né? E esse verso vai delinear, assim, mais ou menos, como é que nós vamos fazer a diferenciação dessa coisa do mundo, né? Qual é a parte que é eterna no mundo e qual é a parte que é temporária. A gente fazer essa distinção, né? E basicamente compreender que nós não somos o corpo. Eu acho que foi o grande esforço de Srila Prabhupada. Até o pessoal, mas Prabhupada, o senhor repete tanto que nós não somos o corpo. Nós não somos o corpo, nós não somos o corpo, nós não somos o corpo. Isso é uma lição muito difícil. E a gente falar ela teoricamente é fácil. A gente não é o corpo, mas pega seu dedo e dá uma martelada nele. Quero ver você continuar falando que não é o corpo. Então é um exercício muito difícil a realização de que nós não somos o corpo. Porque o que dói na gente é o bolso vazio, não, mas dói também, né? Um espeto, um machucado, um acidente. Nós estávamos comentando agora sobre um devoto aí, né? A gente é tão frágil diante desse mundo material, né? Mas ele é tão temporário, né? Ele é tão efêmero, ele se desfaz assim, né? A olho nu a gente está vendo as coisas se desfazendo, se destruindo. E nessa vida líquida que nós vivemos, então, nesse tempo dos likes, né? Eu vi uma frase no muro essa semana bonita, lá no Santo Antônio ainda. É like não é amor, né? E não é mesmo, né? Então a gente está buscando essa... É uma falta de caráter esse negócio que eu consegui 500 amigos essa semana, eu fiz 1 milhão de amigos no Twitter aí, olha, esse dia eu bati
Fiz uma postagem aí no Trend, acho que eu tive 50 mil visualizações. Eu não dormi de noite, né? Poxa, né? Não são amigos, pessoal, são seguidores. Tô famoso, né? Daqui a pouco eu posso estar vendendo aí algum produto ali, né? Qualquer coisa, 50 mil pessoas estão vendo ali o que eu fiz ali, né? Mas é isso, é essa coisa. Então o Bhagavad Gita, ele é muito importante dentro da cultura védica, porque ele é o manualzinho para a gente voltar para casa, voltar para o Supremo, né? O hábito de falar o Bhagavad Gita, o pessoal se refere como a Gita, né? A canção, a Bhagavad Gita, né? Mas o nosso Gita aqui, ele vai nos dar esse manualzinho para que a gente possa voltar para casa, voltar para o Supremo. Se não fosse o Gita, nós estaríamos perdidos. Então isso é dito que o Bhagavad Gita é a prova de amor que Deus tem pela humanidade. Então quando Krishna deixa o Bhagavad Gita para nós, que ele fala no meio do Kurukshetra, no meio do Mahabharata está lá o Bhagavad Gita, né? Quando ele faz isso, é a demonstração da misericórdia, quando ele vai pregar para o seu amigo, seu devoto Arjuna, seu discípulo, né? Aí ele prega, o Gita para nós é a salvação da lavoura, né? Então a gente vai estar lendo aqui o resumo do conteúdo do Gita, o capítulo 2, o verso de número 14. Eu vou tentar ler o sânscrito sozinho, tá bom? Depois a gente repete a tradução. Matra esparsastu kanteya, shistona sukha dukha daha, agama paino nityas tam tikshasva bharata. Matra esparsastu kanteya, shistona sukha dukha daha, agama paino nityas tam tikshasva bharata. Vamos repetir então. Matra sparsha. Percepção sensorial. Percepção sensorial. Tu apenas. Kaunteya. Ó filho de Kunti. Shita. Inverno. Usna. Verão. Sukha. Felicidade. Dukha. E dor. Daha, dando. Agama, aparecendo. Apainaha, desaparecendo. Anitya, não permanente. Tam, todos eles. Titikshasva, apenas tenta tolerar. Bharata, ó descendente da dinastia Bharata. A tradução, podem repetir. Ó filho de Kunti. O aparecimento transitório de felicidade e aflição, e seu desaparecimento no devido tempo, são como o aparecimento e o desaparecimento das estações do inverno e do verão. Surgem da percepção sensorial. Ó descendente de Bharata. E é preciso aprender a tolerá-los sem se perturbar. Sem se perturbar. Eu repito, ó filho de Kunti, o aparecimento transitório de felicidade e aflição e seu desaparecimento no devido tempo são como o aparecimento e o desaparecimento das estações do inverno e do verão. Surgem da percepção sensorial, ó descendente de Bharata, e é preciso aprender a tolerá-los sem perturbar-se. O significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Na adequada execução do dever, a pessoa tem de aprender a tolerar aparecimentos e desaparecimentos transitórios de felicidade e aflição. Conforme o preceito védico, deve-se tomar banho de madrugada, mesmo durante o mês de Maga, janeiro e fevereiro. Faz muito frio nessa época. Porém, apesar disso, um homem que acata os princípios religiosos não hesita em tomar seu banho. Da mesma forma, uma mulher não hesita em trabalhar na cozinha nos meses de maio e junho e parte mais quente da estação do verão. Todos devem executar seu dever, apesar das inconveniências climáticas. De modo semelhante, lutar é o princípio religioso dos kshatriyas. E embora tenha de lutar com alguns amigos ou parentes, a pessoa não deve se afastar de seu dever prescrito. Convém seguir as regras e regulações prescritas nos princípios religiosos, para que se possa elevar à plataforma do conhecimento.
porque somente pelo conhecimento e pela devoção é que alguém poderá libertar-se das garras de Maya, ilusão. Os dois diferentes nomes dados a Ajna são também significativos. Tratá-lo de Kaunteya significa aludir aos seus grandes laços consanguíneos por parte de sua mãe. E chamá-lo de Bharata significa referir-se à sua grandeza por parte do pai. Espera-se que de ambos os lados ele tenha uma grande herança. Uma grande herança implica responsabilidades na execução dos deveres, portanto ele não pode deixar de lutar. Matresparsatu Kaunteya Sistona Sukha Dukkha Agama Paino Nityanstantikshaswa Bharata. Ó filho de Kunti, o aparecimento transitório de felicidade e aflição e seu desaparecimento no devido tempo são como o aparecimento e o desaparecimento das estações do inverno e do verão. Surgem da percepção sensorial, ó descendente de Bharata, e é preciso aprender a tolerá-los sem se perturbar. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Prabhupada. Charareva nos chama a atenção nesse verso, uma aula que eu assisti dele, que ele fala que a palavra, uma das palavras-chave aqui, né, é esse Tantikshaswa, sem se perturbar. Porque muitas vezes a gente tem um conhecimento, ou faz uma pregação, ou ouve, ou fala alguma coisa, mas eu estou tolerando porque é uma regra, mas que eu estou perturbado aqui dentro, né? Eu tô, né, não estou muito legal com essa ideia. Essa coisa está mexendo comigo. Então a gente, para transcender, quando a gente, uma pessoa que alcança a iluminação, e é a meta, né? Que eu já estou com luz própria aqui, né? A Mataji ali está toda iluminada, a gente já vê ali, até ofusca o olhar da gente, né? Quando a gente chega nessa posição de luz, Mataji Mandalacharya, a gente, para alcançar essa luminosidade, a gente tem que estar dentro de nós, tranquilo, e com essa concepção mesmo dessa compreensão da dualidade desse mundo material. A gente, às vezes, pensa, não, eu sou devoto. Às vezes a pessoa fala, nossa, o avião caiu, morreu todo mundo, eu me salvei, graças a Deus. É um sentimento até incômodo, né? A gente pensar assim, poxa, né, você é tão especial assim, Krishna matou as outras 200 e poucas pessoas, só deixou você. Então é uma responsabilidade muito grande, né? Então quando acontece alguma coisa com a gente, porque muitas vezes nós negociamos, né? A gente vira religioso, mas espera que todas as coisas dê certo, né? Que nada... Mas nós estamos dentro dessa materialidade de um mundo que ele está toda hora dual, né? Ele está bem, ele está mal, ele está com inverno, ele está com verão, ele está com as estações do ano indo e voltando, a alegria, a tristeza, a satisfação, uma coisa gostosa, uma coisa ruim. Essa dualidade está constante. Agora, para a gente se posicionar acima disso, é o esforço que nós temos que fazer. Para compreender essas coisas, para que essas coisas não mudem. Né, para que a gente não fique com essa bipolaridade, né, desses geminianos que a Mataji estava me contando ali, que ela lida de vez em quando, né, que hora está assim, hora está assado, né. Isso deixa para o pessoal do horóscopo aí analisar essas coisas. Um devoto, ele se coloca acima disso. Né, Prabhupada dizer, não, nós estamos... Não tem... Prabhupada estava sem um dente, ele não deixou de dar aula, de sorrir, de bater aquelas fotos de Prabhupada sem o dente, né. Nós não somos o corpo, nós não temos essas vaidades. É difícil, lógico que é fácil a gente falar, né? Mas esse é o exercício que nós temos que fazer todos os dias quando a gente enfrenta esse mundo material. Imagina a Arjuna, então, naquela situação do Mahabharata. Arjuna está ali diante daquela guerra, diante de uma situação que Krishna aqui está chamando a atenção dele, bem naquele momento em que as dúvidas se apoderam dele, onde ele se lamenta por coisas que Krishna vai dizer que não vale a pena se lamentar. Coisas sérias, né? Porque na verdade se não houvesse o Gita, poderíamos ter o Arjuna Gita, que seria um outro, né? Seria aquele livro das lamentações de Arjuna, dá para escrever um livro ali. Toda aquela filosofia que Arjuna coloca, ele justifica, ele explica direitinho, como é que eu vou matar meu avô, meu guru, aí toda aquela lamentação dele dá um Arjuna Gita, né? Só que Krishna falou, não, aqui é o Bhagavad Gita, né? O guru toma aquela posição dura. Você vai ter que, você está se lamentando pelo que não é digno de se lamentar, você não mata, você não é morto, a alma não pode ser ferida, a alma não pode ser tocada. Essa é a grande compreensão. Quando a gente compreender a dualidade desse mundo material, compreender o que é a natureza material prática, que ela é temporária, ela é inflamável, ela é passageira.
Agora, a parte eterna, que é a Atma, que é a alma, né? Que é a realidade espiritual, se nós compreendemos que nós não somos o corpo, que nós somos eternos, pronto, a lamentação acaba. Nós vamos descobrir que é realmente temporário. A dor passa, isso está ruim, vai passar, isso está bom, também vai passar. Quando um devoto se vê com uma grande felicidade, ele já logo se prepara, né? Alguma coisa, né? A Charadeva disse que estava, acho que em Santa Catarina, uma época, ele estava olhando assim, uma paisagem linda, né? Observando aquilo, ele falou, já estava entrando em maia com aquela paisagem, quando um cisco caiu no meu olho, ele ficou todo incomodado com aquele cisco, ele falou, está vendo? É Krishna, mostrando que as coisas desse mundo material são assim mesmo, não são perfeitas, né? A gente está sempre se deparando com, né, com o salgado, com o doce, com as coisas azedas, amargas, né? Mas é preciso aprender a tolerá-las sem se perturbar. Então, quando todo o resto do conteúdo do Gita vai ser em cima disso, para nos lembrar sobre essa dualidade, sobre esse Radha Vida, esse conhecimento transcendental, esse conhecimento dos mais secretos, né? Mas que ele é falado para nós e Krishna ainda faz questão de pregar para Arjuna. Imaginem aqueles dois exércitos ali no meio, né? Aquele cavaleiro ali, Krishna, né? Mostrando a forma universal ali, né? E falando alto, né? Sem um megafone, sem nada, mas todo mundo. Então é um conhecimento que é para todo mundo. A prova desse conhecimento tão transcendental, e ele é para ser dado para todo mundo, pela misericórdia de Prabhupada trouxe para o Ocidente. Havia uns gurus antigos, um pessoal sábios da época, achavam que ele era restrito ao povo da Índia, né? Aos brahmanas. Não, isso é um conhecimento que é para ser dado para todo mundo. É um conhecimento que tem que ser espalhado. Por isso que ele fala também de forma democrática no meio dos exércitos, quando ele está instruindo Arjuna, ele está instruindo todo mundo que ali está ouvindo. Imagina a misericórdia de ouvir aquilo. E aí quando ele diz mesmo, aí aqui nesse campo de batalha, você está se lamentando aí pelo que não é digno de se lamentar. Porque todos aqui já morreram. Não é você quem mata, nem é você que é matado. Todo mundo aqui já morreu. Na minha forma, né, que eu sou a morte, eu sou o tempo que tudo devora. Então, agora você tem que lutar pelo simples fato de lutar. Porque eu estou mandando você lutar. Então, as coisas que a gente tem que fazer um devoto, como nós aqui somos mais íntimos, né, todos nós aqui somos já uma certa experiência do movimento Hare Krishna, essa ideia da gente perguntar por quê, né? Por quê, né? Um devoto pergunta, acho que Parangatish dando uma aula, por que Krishna é azul? Porque é azul, ele podia ser preto, branco, né? Ele é azul. Agora, por que ele tem tantos nomes? A gente que não é ninguém, tem 3, 4 nomes, imagina Krishna, não pode ter, né, vários nomes. Porque Deus quer, isso não basta. Essa ideia que a Charadeva fala, nós somos muito, nós ocidentais, somos muito nessa ideia da pergunta, né? De perguntar, de querer questionar, por quê? Porque Deus quer, né? Deus quer. Quando Krishna fala, aí é que Krishna é engraçado aqui. Quando ele fala que todo o sacrifício que você faz, toda a luta que você faz, não é para você desfrutar dos resultados. Quem vai desfrutar do resultado é ele pega o resultado. Aí a Charadeva, os devotos mais antigos, assim, mais puros, ainda brincam com Krishna dessa forma. Né? Krishna é esperto, ele vem e pega todo o resultado do trabalho. Porque todo o trabalho é nosso, nós temos que fazer. Aí um devoto pergunta, mas quando é que a gente vai parar de trabalhar para Krishna? Né? Quando a gente morrer, quando a gente ir para outra vida, quando a gente voltar para o mundo espiritual? Não, lá nós ainda vamos correr para ver quem serve melhor a Krishna. Então é a vida inteira trabalhando, servindo, essa é a nossa função, é a vida inteira nós vamos servir, nós vamos fazer alguma coisa, nós vamos cozinhar, nós vamos pegar flor, nós vamos acordar cedo para ver a roupa que Mãe Yashoda colocou em Krishna. Os devotos estavam admirando as coroas da deidade, quando a gente abre a deidade de manhã, essa beleza para o olhar da gente, né? Quando a gente vive eu sou do tempo que, acho que essa geração, quase todos vocês aqui, né? Que ainda não tinha celular, né? Então nós ainda não tínhamos a beleza das imagens de celular, nós vivíamos assim, acordando de manhã, era um êxtase, qual é a roupa que ia vir no Govinda, né? Se o devoto, às vezes, por algum engano, repetia a roupa, a gente sabia, né? Essa roupa foi colocada ontem, vamos apostar, vamos ver com que roupa que a deidade vai vir, né? Vai ser verde, qual a coroa que é a deidade, como é que está a coroa? Não me lembro que eu pus uns colar pendurado nos braços de Jagannatha e de Baladeva ali, né? A Subhadra põe aqui os colares. Aí o Guru olhando, né? O Guru olhando e falou, mas é bom a hora que fechar a hora do almoço, tira os colar, põe embaixo ali, depois coloca de novo de tarde.
Krishna vai ficar o dia todo segurando aqueles colares dos braços, né? Aí a gente vê que essa relação que a gente tem com a deidade, né, é engraçada, porque é assim, porque o devoto na Índia estranhou isso no altar. Ele viu que Krishna, na hora que abriu, no Govinda estava tocando flauta. Aí depois que Deus fechou, quando abriu de novo, o Krishna não estava com a flauta estava do lado. Aí foi falar, o Pujari falou, mas você acha que ele vai ficar tocando flauta o dia toda hora? Ele come, ele para, ele faz outras coisas. Então essa relação que você vai tendo com a deidade, né? É engraçado alguém ficar segurando uns colar mesmo pendurado ali nos braços o dia todo assim, né? Então a gente vai lá, coloca, tira, troca a água, troca as flores, né? Troca a roupa da deidade, fica extasiado com a imagem de olhar, né? Bhavatumê, né? A gente vai se extasiando com isso, com essa relação, né? Com a canção, com o Kirtana. E a tendência nossa é espalhar esse sentimento do Kirtana, né? Porque as pessoas falavam ali na Alvoradona, minha experiência maior em Nova Gokula. A primeira vez que eu acordei em Nova Gokula, 3 horas da manhã, com aqueles devotos gritando, né? Aí eu acordei assustado, assim, né? A gente vai lá, primeiro já cheguei um dia de tarde, aí vai dormir, mostrava onde era que eu ia dormir, eu acho, né? Aí de manhã aquele fuzuê dentro do negócio, aí eu também falei, eu acordei, né? O pessoal, um gritando lá, vamos que junto é melhor, junto é melhor, junto é melhor. Eu falei, junto é melhor. Aí fui junto, era para pular no rio de Yamuna para tomar o banho. Eu banho que junto é melhor, vai todo mundo junto, meu Deus do céu, né? Aquilo era a morte material mesmo. Você se jogava naquele rio, saía vivo do outro lado, agora pode vir o que vier, né? Aí vai lá pro tema, mas aí o que eu queria dizer era o místico, né? A mágica que era. Essa coisa que a gente não pode perder, comentando, nós estávamos falando isso agora há pouco, essa emoção, esse sentimento de ver a deidade, de achar bonito o movimento, né? É isso que nós temos que apresentar para o mundo, é Krishna, é a leitura, é a beleza desse verso. É que se vocês lerem um verso anterior a esse, o Derrinisminha Taderre, é lindo. O verso que vem depois também, aqui no 52, quando a sua inteligência, essa coisa, né, os rios correm para o mar e não enche, é poético, é lindo. O Gita tem isso, né, quando Gandhi disse que quando a dúvida, o desespero se apoderava dele, ele recorria ao Gita. Eu tenho esse hábito também, né, eu trabalho nos Correios, sou sindicalista, tenho um envolvimento terrível de luta toda hora, greve, aquela loucura, né, pelo que a gente está se envolvendo aí. Aí toda hora eu abro o Gita assim, pum, e leio uma mensagem antes de ir, né, para qualquer coisa, porque você encontra um conselho mesmo, que esse livro aqui, ele é um livro de guerra, é um livro que esse mundo material é uma guerra, gente. A segunda-feira está chegando aí, amanhã é segunda, você tem que lembrar disso, né. Natal ainda é quarta, quinta, né, o aparecimento do Senhor Jesus Cristo aí é feriado, a gente vai aproveitar um pouquinho, né. A gente tem que orar pelos perus também, não podemos deixar de orar, né? Porque é necessário a gente aprender a comemorar essas coisas sem violência, né? Tentar aprender realmente o que esses avatares, esses deuses vêm nos ensinar, né? Mas ele é lindo, ele é poético, ele é fundamentalmente, ele é psicológico, ele é filosófico, né? Ele tem um ensinamento assim e vai nos dar essa garantia. Eu estou preocupado que essa semana um amigo meu, né, de infância, ele é da aeronáutica, é professor também, formado em pedagogo, né, ele trabalha numa escola em Recife. Aí ele mostrou uma foto de um encontro com os professores, ele falou, olha, essas professoras aí da direita para a esquerda, a primeira tentou suicídio essa semana passada, cortou o pulso, a segunda está internada com depressão, a terceira foi afastada também porque está depressiva, né, está agoniada. Aí você poderia gravar uma mensagem, você que é do Hare Krishna, para nós aqui da escola, que está todo mundo numa situação meio problemática. Eu falei, o que dizer para essas pessoas, né? Como é que a gente vai fazer as pessoas voltarem a ter fé na vida, voltar a ter um objetivo, a não ter esse desespero, porque nós estamos vivendo numa sociedade, não é mais a sociedade que foi do nosso tempo, que era uma sociedade disciplinar, né? Ou você come o que está aí na mesa, se não comer, tapa no pé do ouvido, né? Pá, pum, era cacetada, era na disciplina, a gente tinha hospitais, sanatórios, prisões, né? Hoje nós estamos vivendo uma sociedade do desempenho, né? Uma sociedade da autoexploração de si mesmo, narcisista, né? Uma sociedade do like, uma sociedade da internet. Você tem que fazer 1000 coisas, 2000 coisas, você tem que fazer, e ter curtidas e expor, e tirar fotos e mensagens, e dar conta de uma relação assim enorme, né? E todo mundo é livre agora, não precisa prender mais ninguém. A própria pessoa se prende a esse desempenho. Você agora é PJ, é um empreendedor, você tem que fazer, você tem que dar conta, você tem que
alcançar um sucesso, você tem que chegar lá. Você tem que brilhar, você tem que ganhar, você tem que faturar, você tem que fazer alguma coisa, você tem que empreender. E é esse peso de fazer essas coisas, de estar nessa exposição tremenda, nós não contemplamos mais, nós não olhamos mais, nós não ansiamos mais de manhã para ver com que roupa a deidade vem. É por isso que a religião é festiva. A nossa religião, ela está sempre nos lembrando dessa parte festiva, alegre, né? O que é o Hare Krishna? Comer, beber e dançar, né? A gente come, dança, lê, brinca, mas a festa tem que estar constante. É essa festividade, essa participação humana, essa congregação que está se perdendo nesse mundo material que nós vivemos. E isso está levando a esse vazio tremendo. Ninguém é nada, todo mundo é tudo, mas ao mesmo tempo é nada. Eu falei, eu estava com 50 mil curtidas, mas não tinha ninguém para segurar na minha mão, né, na hora que eu estivesse com medo do escuro, com medo de avião, né, como diz o outro. Você não tem quem apertar a mão do lado, você não está tendo mais é mais fácil o face do que o face a face, né? Então a gente tem que aprender que essa questão da religiosidade, de encantar o mundo, a floresta encantada, né? Reencantar o mundo de novo, porque nos ridicularizaram o mundo religioso, disseram até que Deus estava morto, com a industrialização, com o mundo da internet. Então aí seria o baque final para as religiões. Mas estão vendo que não, que essa volta para o natural, essa volta para o primitivo, para a beleza dos rios, né, para o respeito à natureza, ao respeito a gente olhar, né, a gente vê mesmo as cores da deidade, o enfeitar a adoração que a gente faz, a tula-se, a praçada, o cozinhar, esse momento que a gente congrega para fazer as coisas em conjunto, isso está faltando, isso é a educação que falta. Essa é a proposta que nós temos para esse mundo. Ainda vida simples e pensamento elevado. A nossa proposta está mais atual do que nunca. Eu acho que o mundo precisa tanto do movimento Hare Krishna agora como nos anos 60, 70. Nos anos 60, 70 nós tínhamos uma população, uma juventude, era engraçado, porque aquela juventude estava assim, frustrada com aquele mundo em guerra, né? Com aquelas guerras do Vietnã, aquela morte, aquele movimento hippie que vinha propor o uso das drogas, o amor. Essa também é uma falta de regra tremenda, né? Era uma coisa louca, era um jogar-se no mundo também de uma maneira sem muito eira nem beira também, era uma coisa meio perdida também. Você se atira ao prazer, né? Você vê que alguns gurus até conseguiram muita coisa, que em vez de pregar regras e regulações, eles pregavam mesmo a liberdade total, né? O amor total, a liberdade, e viram que aquilo, o Prabhupada disse, isso é muito perigoso. Apagar o fogo com gasolina não é muito bom, é um perigo você achar que vai apagar o fogo jogando mais gasolina. Então a gente precisa um pouco das regras e regulações, precisamos um pouco da meta, do objetivo, né? Nos voltarmos um pouco para cuidarmos de uma plantinha, cuidarmos de um pé de tula-se, né? Cuidarmos um pouco dessa simplicidade. O animal, às vezes o pássaro, eu estava ali agora há pouco cantando chapa, olhando para tula-se, o passarinho ele não pode parar e contemplar como eu estava ali. O passarinho, se ele parar muito tempo, ficar abismado com uma paisagem, ele vira comida de outro bicho. Então o animal vira comida de um outro. Você não encontra animais velhos na natureza. Você não encontra animais velhos. O leão não pode marcar bobeira, nem um bicho. Então a contemplação é uma coisa muito humana, essa coisa da gente poder contemplar, observar o mundo, parar um pouco, voltar a esse tempo, né? O tempo da vida, né? O tempo do acordar, o tempo do Mangalarati, o tempo do Govinda, né? O tempo da hora do almoço, da hora da tarde, né? Quando os sinos comandavam o tempo na humanidade, né? Era o sino que tocava para a hora que e ainda é o búzio, né, que toca em Nova Gokula, 3 e pouco da manhã, depois ao meio-dia, às 6 horas, quando as horas religiosas comandam um pouco, para que a gente entenda que agora é hora de orar. Acho que foram perguntar para Krishna, né, Narada Muni perguntou quem era o maior devoto de Krishna. Krishna olhou assim, apontou para Narada e falou, aquele ali é o meu maior devoto. Ele mostrou um lavrador assim, comum, né, com a esposa dele lá na roça, lá. Aí Narada falou, não, mas eu pensei que era eu seu maior devoto, que eu estou dedicado, estou aqui constantemente. Ele falou, não, observe bem aquele lavrador lá. Olha lá como ele se esforça, ele já acorda de madrugada para lavrar a terra. Ele trabalha feito um condenado ali, ó. Mas olha lá ele parando para fazer orações, olha ele parando para fazer oferenda. Olha ele ainda tirando um tempo diante daquele sofrimento, daquela vida amarga dele ali, lutando com a terra, com o sol, com o tempo, né? Mas olha ele parando ali para oferecer, para fazer uma oração, né?
É essa coisa que tem que nos mover, né? Quando um devoto, às vezes a gente ainda para na hora do almoço, né? A gente vai comer às vezes no correio lá, eu ainda paro um pouquinho para fazer oração, para oferecer aquela comida do restaurante com aquele povo todo que fez ali. Mas você olha e fala, não, aqui dá para a gente oferecer, oferece, faz uma oração, agradece, né? Faz um pudim ali. As pessoas ainda admiram isso, né, gente? É admirável. Poucas das pessoas param, né? Para a hora do almoço, né? Hora de descansar, descansar. Hora de orar, orar. Essa coisa que está faltando na humanidade, né? Se mata espaço que contei, acho que tornar sucarrado, carrada raga, uma painonikian, tanto que suava, sem se perturbar. Vem e vai. Olha o inverno, agora nós vamos entrar no verão amanhã, né? Então quem viver, verão. Amanhã é o verão, amanhã vai entrar o verão, vai ser o verão mais quente da história, como já foi hoje, passou aqui, foi o mais quente, esse que vem é o mais quente. A terra está esquentando, o negócio está pegando fogo mesmo, daqui a pouco a gente vai ter que tomar cuidado aí, porque o mundo está sofrendo as consequências do mundo, né? O nosso desejo é infinito. Nós desejamos e queremos em cima de uma coisa, queremos móveis cortar e aí as florestas estão indo para o brejo, agora querem as terras raras, não querem o bem da Amazônia, querem os bens da Amazônia. Vão cortando, vão destruindo, e um carvalho, um cedro, um baobá, essas árvores demoram muito para crescer, gente. Né? Se a gente não tomar cuidado, vai se destruir. Então amanhã é verão, mas daqui a pouco vem de novo, né? Aí depois o que é que vem? Vem o outono, né? Depois vem o inverno, né? Depois vem a primavera, depois vem de novo, né? Aí nós vamos tendo essas coisas de novo, vai voltar de novo. E aí vem o frio maior de novo, aí a gente com uma dor, aí um sofrimento, aí a gente bate esses dias, eu bati, estou até a unha roxa, bati na quina da coisa lá, eu falei, oh, meu Deus, Haribo, né? Ainda bem que eu falei Haribo, né? Mas bati aqui, me doeu pra caramba o dedinho, pensei, sabe que quebrou, não quebrou, né? Um colega meu lá no sindicato caiu no beliche, bateu o pé de um jeito lá que rachou, quebrou vários lugares, o pé tá lá de muleta, vai ficar um tempão afastado. É isso, esse é o mundo material, né? A gente vai, né? Eu me lembro, quando a gente chegou em Itaradeva, todo mundo triste, que ele falou, por quê? Porque morreu quem? O motorista? Era o Ailton Senna que tinha morrido, o motorista, né? Morreu, bateu o carro lá a 300 km por hora, eu estava vendendo aquele livrinho, Além do Nascimento e da Morte em Fortaleza, fazendo Sancta, naquele dia, em 94, quando acontece aquele acidente. Olha, até o livro que eu estava vendendo, ainda usei no ônibus, olha, que a qualquer momento a gente pega um paredão pela frente, a qualquer hora dessa a gente bate em alguma coisa, a gente está preparado. Aí eu tenho uma devota que faleceu em Sancta, eu desci do ônibus no Sancta, fui atravessar, quando eu desci do ônibus passou um carro, assim que eu voltei para trás, aquilo ainda o vento do carro assim, eu falei, por pouco, a gente vai a qualquer momento, né? A qualquer momento a gente é preciso ficar em tudo isso e sem se perturbar. Isso a gente está aqui. Agora imagina, a gente falar, mas para Arjuna era fácil, Krishna está ali dirigindo a quadriga, ele dando frechada, matando e cortando o pescoço, e decepando, e elefante morrendo, e o outro dando maçada, e gente, aquela guerra, e os gujos tocando, e o avô dele matando 10 mil pessoas por dia, Karna invencível, Drona destruindo tudo, Ashwatthama acabando com tudo. Imagina a situação daquele guerreiro, naquela situação, quando a gente tenta descrever onde o Bhagavad Gita foi falado. Né? E aí o desespero daquele cara, e Krishna ainda falou para ele, não, rapaz, você tem que fazer o seu dever é lutar, vai, luta, levanta, vai, Tasmat, Sarveshu, né? Tasmat, Krishna usa, portanto, né? Poucas vezes Krishna usa essa palavra que ele determina, né? Você tem que levar a cabo, essa tradução já foi mudada um pouco nos Gitas, né? Eu tenho aquele vermelho ainda, deve levar a cabo o seu dever prescrito de lutar, né? Porque você é um kshatriya, Kaunteya, ó filho de Bharata, né? Ó Kaunteya, olha a sua, você é um kshatriya tem que lutar. Ah, mas meu avô está ali, minha amiga está ali, meu amigo, não, você tem que ir lá, detona, vai, cumpra o seu dever prescrito de lutar. É uma honra tanto para você quanto para aqueles guerreiros. Todos eles terão seus prêmios, seus karmas, suas vidas irão para os seus céus, né? Porque você vai para onde você quer ir. Né? Cada um vai para onde quer ir. Isso é que é. Por isso que um devoto não quer nada. Krishna mesmo escolheu, Arjuna escolheu Krishna, Duryodhana escolheu as armas, né? Na hora de escolher lá as coisas, Krishna escolheu. Um devoto levanta as mãos, o devoto só quer servir, só quer Krishna. Né? Quando Maharaj Chandamukha, que deu uma aula muito bacana, que ele falava que é como aquela música de Gilberto Gil, né?
Eu sempre lembro disso. Eu só chamei porque te amo. Não. Mas sempre me chamou, aí Krishna vem, a gente está lá. Aí Krishna, aí, tudo bem, Prabhupada? Você chamou? Não, Prabhupada, só. Não, mas você está querendo algum dinheiro, alguma coisa por tempo? Não, só chamei porque te amo. Imagina, né? Cheio de problema, né, gente? Mas a gente só chamar porque ama, porque quer Krishna, porque quer estar ali. Só estou aqui, né? A gente só está junto, associado, cantando. E o Sukaduka vai passando, que passe as estações, que passe as dores, as felicidades. A gente não vai, nem o elogio vai nos deter e nem tampouco a crítica, porque são as duas coisas que a gente tem aqui. Nem o like, nem a falta do like, né? A gente vai, se for criticado, a gente segue. Se a gente for elogiado, a gente segue. Se a gente for julgado, a gente também segue. Segue porque não é esse o nosso papel. O nosso papel não é julgar nem ser julgado. O nosso papel é amar, é misericórdia. Né? Jesus perdeu tanto tempo para explicar isso para a turma lá, que ele queria misericórdia, né? Porque o julgamento é muito sério para esses povos ali. Para nós também. Krishna é terrível aqui também. Krishna não dá muito argumento. No final do Gita, o que ele diz? Agora delibera, né? Agora que eu lhe dei o conhecimento, decida. Mas se você não decidir em me seguir, você viu o que acontece? Então você também não tem opção. Quem vai nos dar a misericórdia, que vem salvar a gente, que nós somos seguidores realmente, nós somos Prabhupada Nuga, nós não somos Krishna Nuga. Nós somos seguidores de Chaitanya Mahaprabhu. Para nós, se não fosse Chaitanya, nós estávamos fritos, porque pela regra antiga não tem escapatória não, pau, né? Mata todo mundo aqui em Kurukshetra. Eu vou deixar vocês aí porque vocês são meus amigos, meus devotos queridos, né? Mesmo assim, você vê no Mahabharata, no finalzinho, a Yudhishthira está subindo lá para os Himalaia, e cai um, cai o outro, vai desaparecendo todo mundo, só sobra ele e um cachorro para entrar no reino espiritual lá, e aí ele vai descobrindo por que todo mundo caiu. Ele falou, pelo amor de Deus, aí ele vai ver ainda que era um teste final, ainda tinha uma dureza para eles ainda. Então não é fácil para nós também. Não vai ser fácil, né? Mas aí para Chaitanya que vem, não, só canta, Madalena, canta. Mas eu canta, Madalena, canta Hare Krishna bem alto aí de manhã. Você vai ver, os ouvidos vão ficar tudo perturbados, os demônios ficam tudo pululando, tudo com raiva. Mas canta, esperem cantar. Canta, Prabhu, canta, bate esse medanga aí, e canta, aí grita bem alto. Você vai ver como tudo vai abrindo, vai iluminando, mas é isso que ele diz para nós. Vou mandar vocês ficar sentados, eu vou mandar agora, eu não sei o que eu vou dizer para essas professoras, para elas meditarem, para elas irem para uma floresta, para elas sentarem num paninho, sentarem, fazer yoga, para elas respirarem. O importante não é o tempo que você leva para respirar, é o tempo que você leva para soltar o ar, Mataji. Solta devagarinho. É como a parteira fala, respira. Faz força, uma parteira não faz isso, faz força, vai, respira, você não pode parar de fazer força aqui, logo você vê o choro da criança. É o serviço de parteiro que nós temos, é o serviço da parteira. É duro, a vida não é fácil desde o início, mas logo você vê, né, aquele choro daquela criança berrando ali, mas depois ela aprende a sorrir. Ela vai passando um tempo, ela aprende a sorrir. E nós temos que fazer isso. Chaitanya disse que, não, vamos, canta, faz um kirtana. Saía pela rua gritando, se jogando pelo chão, rodopiando na frente da deidade. Qualquer problema que vinha, vai encontrar um Vaishnava, vocês não sabem procurar um Vaishnava, faz um kirtana que eles aparecem. Aí faz um kirtana, aparece. Canta. Porque se eu vou dar para vocês aí alguma fórmula, o Gita é duro, quando eu li aqui, se a gente for lendo as instruções, tem aqui o Radha Vidya, pegar o 9, o 12º capítulo é a salvação para nós. Aí vai nos dizer aquilo que a gente estava falando. Você não pode fazer isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Mas Chaitanya não, canta. Então essa craca, essa crosta que está no coração da senhora vai tirar a marretada. Não adianta tentar tirar com lixa de unha, não. Tem que tirar com uma picareta, que essa crosta está no coração da gente dura. Nós somos duros, somente para julgar. Nossa, para julgar os outros, então, por nós todo mundo está no inferno, só a gente que está com as asinhas de anjo, né? A gente é duro para julgar. Essa coisa que tem que ser melhorada em nós, né? Que temos que começar. E exercitar a misericórdia não é fácil também, né? É difícil mesmo. É muito difícil, mas é um exercício diário. E perdoar, e misericórdia, e cantar, porque o canto, ele atravessa, ele amolece corações, ele faz a criança naná,
ele faz, é um canto que a gente ilumina, né? Um canto que a gente abre as coisas. Então, isso foi a misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu, que deixou esses 8 slokas, né? Que não se preocupou muito em fazer grandes livros, grandes filosofias, que ele viu que essa era de Kali Yuga, chamada Era do Ferro, que na verdade devia ser a Era do Plástico, né? Porque o que tem de plástico aí não está no gibi, mas é a Era do Ferro. A senhora vê que Tapaué só tem de monte lá, né, mãe Curti? Quando alguém pega um Tapaué da senhora, a senhora quer matar um, né? Que nunca ninguém devolve aqueles Tapaué da gente, né? É a Era do Plástico, leva, mas não traz de volta. Então esse é o mundo que nós vivemos. E aí, ser Hare Krishna nesse mundo, a gente fazer praçada, a gente ter uma deidadezinha, a gente bater um sininho em casa. Eu bato sininho lá na minha casa, boto incenso. Eu estou num lugar novo lá, os vizinhos devem já estar começando a perceber lá que tem alguma coisa diferente. É incenso para todo lado, é o sininho batendo lá de madrugada, né? A comida da gente é oferecida, queira ou não queira, né? A gente está fazendo, aí alguém está em casa, não pode comer ainda, pera aí, deixa primeiro oferecer. Aí a pessoa fica até mais cabreiro, mas ela sabe que é o nosso jeitão de ser. Porque é assim que a gente vai encantar esse mundo rápido demais, esse mundo veloz, esse mundo numa velocidade. As pessoas vêm falar com a gente vê aquele corre-corre assim, né? Tudo parecendo Sedex, né? Tudo para ontem, né? Tudo nessa logística da rapidez, da fluidez. E a gente tem que ser mais pé no chão, né? Nós somos Prabhupada, nos ensinou. Logo de madrugada a gente tem que perder aquele tempo todo que a gente fica cantando ali, o povo, né? Até falava lá quando a gente estava em Brota, esse povo vai estar se drogando, todo mundo já se viu uma hora dessa, pulando e gritando. Quando eles iam lá, via a gente em volta da planta lá, dançando, pulando. Eles achavam que tinha alguma coisa a mais, mas não era suco só, era boga, era comida normal, era a gente mesmo alegre, porque essa alegria é natural. Esse é um encantamento da vida, né? Uma vida perigosa, um planeta perigoso, um lugar que não é brincadeira, um lugar dual, um lugar que os Vedas já nos orienta, um lugar que Krishna sempre está dizendo para nós, é um perigo a cada passo, né? Isso aí é como andar num fio de navalha. Vocês têm que ter cuidado, muito cuidado. A vida espiritual é uma plantinha muito frágil. A gente tem que cuidar e cuidar da nossa vida também, porque toda a austeridade nossa vai ser... Eu estou aqui falando, mas daqui a pouco eu sou testado ali na esquina. Daqui a pouco a segunda-feira bate na minha porta lá, quando a gente já começa a ter os problemas. E com a idade vem mais problema. Nós somos uma sociedade que está envelhecendo mais, que estamos vivendo, que estamos nessa destruição do mundo, a gente está se protegendo, a gente acha que vai fazer uma cerca, um tapete, um muro, né? Para se proteger de todas as coisas, mas as coisas vêm, e a gente tem que estar com consciência de Krishna mesmo. Consciente de que a gente está na mão de Krishna, está na mão de Deus, né? Que Deus está conosco, Krishna está conosco, então nós não devemos temer nada, porque a gente, onde Krishna está a vitória, está... tudo vai dar certo no final, mas até chegar ao final vai acontecer um monte de coisinhas, a gente não sabe quando a gente fala, no final vai dar certo, não é no final do dia, no final do mês, no final da semana, no final do ano, no final desses aí vai dar certo. Para um devoto ele não tem problema, o devoto não tem nem problema se ele for para o inferno, ele não quer nem saber para onde ele vai, aonde ele for ele vai servir a Krishna. Nós não estamos preocupados com salvação. A vantagem de ser um devoto é que a nossa religião não fica prometendo coisas assim, eu não estou criticando ninguém, pelo amor de Deus, mas nós não negociamos aqui, olha Mataji, a senhora vai ganhar um carro, a senhora vai ter a cura dessa doença, a senhora dá aqui sua carteira, a senhora vai arrumar um emprego amanhã e tal. Não, a gente não tem essas propostas, a gente vai dizer que é difícil, que o mundo é difícil mesmo. Às vezes, talvez por isso que a gente é tão raro, né? Porque a gente não tem tanta promessa, a gente assume essa realidade não é fácil, mas conte comigo. Eu estou aqui com você, mas não é fácil. Atravessar esse negócio não vai ser fácil. Vai doer, a gente vai ter sofrimento, vai vir o frio, mas vamos se agasalhar junto, vamos cantar Hare Krishna, vamos confiar em Deus, porque esse sofrimento vai fazer parte da existência material. Se nós vivemos mais a gente vai se deparar com esse sofrimento. Aí a gente vê, mas aí morre pessoas que a gente acha que é tão boazinhas, tão bacana perto da gente, né? Acontecem acidentes, coisas... Mas isso faz parte desse mundo material. Então nós não somos devotos porque a gente está esperando um prêmio. A gente quer servir a Krishna. Vamos fazer um bolo bonito agora. Se a gente estamos doentes, vamos tentar vamos fazer uma festa, vamos fazer uma melhor decoração, vamos arrumar a melhor roupa, vamos cantar, vamos orar, vamos se alegrar, vamos cantar para quem morreu, para quem viveu, vamos tocar a vida, porque... A gente vai chegar, mas você também está doente, vamos ver se tem cura, se não tem, mas vamos servir na Krishna com uma perna sem uma perna, com um olho sem um olho, porque lá na frente a gente vai, né,
a gente vai encontrar mais serviço ainda, mais serviço devocional. Lá a gente vai correr, diz que no mundo espiritual a gente corre para tentar ser até uma pedra para Krishna pôr o pé. A gente vai tentar levar a flor para ele correndo, vai tentar... E aí diz, né, o Charadeva diz que ele, Radharani, vem receber a gente lá na porta. Lá, e aí fala, pô, Ritakarma, por que você demorou tanto? Prabhu Hanuman, onde o senhor estava, hein, Prabhu Revati? Por que essa demora em vir, com a unha pintada ainda o senhor chegou? Por que o senhor demorando tanto? Aí a gente fica envergonhado, por que a gente demorou? Aí quando a gente percebe, Mataji, que a gente demorou por causa de coxinha, empada, cachorro quente, por causa dos likes, por causa dessas coisas da vida material, por mais que seja grandiosa as coisas do mundo material, a gente vê que Deus não morreu, não. Os caras que falaram isso morreram, mas Deus continua vivo. A sociedade industrial, as riquezas, toda esses likes, essas coisas do mundo não trouxe a felicidade. Aí as pessoas continuam angustiando-se, suicidando, depressivas. Aquele mundo nosso lá atrás, ele criava pessoas que deveriam ser repreendidas, delinquentes. Essa sociedade agora cria depressivos, derrotados. O que a gente tem de pessoas depressivas não está no gibi. E gente que aparentemente a gente fala não era para estar assim. Porque a gente acha que uma pessoa é feliz, olha o carro que ela tem, olha a casa que ela tem, né? Olha o dinheiro que ela tem, o emprego que ela tem, a renda dela. Se eu tivesse aquele dinheiro dela, como é que essa pessoa está depressiva, Mataji? Como é que essa pessoa está doente? O que está faltando? Faltando é o sentido, é o objetivo, é o servir, é a energia jogada no lugar certo, né? É compreendermos quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos. É o simples do Bhagavad Gita, porque quando um devoto vai pregar, né, fala, mas é tão simples assim, é só isso, é só entender que não sou o corpo, é cantar Hare Krishna e pronto. Agora faça isso. Faça isso. Né? Faça isso. A gente é muito simples, é só cantar Hare Krishna, é só lembrar de Krishna, é só entender que não somos o corpo. É só lembrar de Krishna, nunca se esquecer de Krishna. Né? É só cantar Hare Krishna, mas se nós não dedicarmos um bom tempo da nossa vida, um bom processo, não pense que é fácil na hora da morte, na hora do desespero, a gente lembrar de Krishna. A lição básica é essa. É estar com a cante, é cantar japa, é lembrar de Krishna na hora das maior dificuldade nossa. É perder o medo do maior medo. Qual é o maior medo que nós temos? É o medo da morte. É um medo maior que o medo da morte é perder o corpo humano, né? Que é o maior medo ainda de uma pessoa esclarecida. Ela perdeu a oportunidade do corpo humano que ela teve. Então esse maior medo, nós vamos perder ele através desse exercício simples, mas não é tão simples assim. Porque a chamada do mundo material, a ilusão maia é tão grande que a gente se distrai. A gente se distrai fácil. Se distrai no julgamento, se distrai na falsidade, se distrai com a maldade, se distrai na inveja, que é o pior sentimento, né? Se distrai na maldade, na preguiça, na tamaguna. A gente se distrai com muita coisa. Agora, ainda mais com esse mundo da informática que nós vivemos, maiores são as distrações que a gente pode ter, né? Mas nós precisamos dar esse conhecimento para as pessoas. Então é um momento que essa maratona aqui é um momento que ela é uma coisa mais abençoada ainda. Porque uma pessoa ainda encontrar o movimento da Era Dourada, esses 10 mil anos dourados dentro desse mundo material, é uma misericórdia ainda as pessoas encontrarem os devotos. Ainda poderem olhar para as tilaka, ainda poderem olhar para as roupas devocionais, para os devotos, ouvir o Mahamantra, ver a deidade, ver um templo aberto. Então essa função nossa ainda é muito importante nesse mundo material. Lembrar essas pessoas e estarmos sempre dizendo a elas, vocês não são esse corpo, não se desesperem, não entrem em depressão, não percam a fé. Deus ama vocês, Krishna ama vocês. Leiam o Bhagavad Gita, cantem o Mahamantra, comam praçada, venham aqui dar uma bolinha doce, talvez isso possa salvar tantas pessoas, né? Tantas pessoas sairiam desse mundo depressivo, né? Então essa é a função que a gente tem muito importante. Esse mês agora o movimento faz essa maratona, né? O quão maravilhoso é o Bhagavad Gita cair na mão dessas pessoas, e o maravilhoso ainda é a gente poder ter essa oportunidade de explicar o Gita, né? De poder falar sobre o Gita para as pessoas e podermos iluminarmos as pessoas com um pouco de fé, de coragem, de bravura, né? E de renúncia, e de compreensão, né? Desse mundo material e do mundo espiritual. Da verdade que nós somos eternos, não precisamos ter medo, não precisamos cair em depressão,
Krishna vai nos dar, tem um verso aqui no Gita muito bonito, que diz que Krishna vai dar aquilo que nos falta e vai preservar o que a gente tem. Então, com essa consciência, a gente pode, tem uma historinha bonita sobre isso, né? A gente pode ficar tranquilo. Né? Essa tranquilidade é difícil a gente ter, mas tem hora que a gente tem que realmente confiar. Né? Draupadi teve a chance de largar o Sari, naquela hora ela foi totalmente protegida. Né? Então é isso, né? Todas as glórias, Srila Prabhupada. Alguém quiser colocar alguma coisa, ou fazer alguma pergunta, ou engrandecer um pouco esse verso, ou falar alguma experiência do Gita, que eu acho tão bonito os versos do Gita, tão poéticos, né? Tão filosóficos, né? Se alguém tiver... Olha, deixa eu ver, né? Assim como nesse corpo a alma corporificada seguidamente passa da infância à juventude e à velhice, do mesmo modo, chegando à morte, a alma passa para outro corpo. Uma pessoa ponderada não fica confusa com essa mudança. Esse é o 2.13, né? O Derrim Visminha Taderri Kalmaran Jalvanavyaha Taderantarapati Dihastratana Murreti. É tão lindo isso, né? É tão confortante, né, a gente saber que nós somos eternos, servos de Krishna, né? E não vamos perecer jamais. Krishna não vai nos abandonar, Krishna vai nos proteger e a quem a gente indicar também, né? Quem a gente trazer aqui também Krishna, por isso que a gente tem que tentar sempre passar Krishna. O Bhagavad Gita, assim, Krishna diz que eu estou falando esse conhecimento porque você é meu amigo. Então, se você não é amigo de Krishna, você não pode entender esse conhecimento. Por exemplo, você vai na rua e você encontra uma pessoa que nunca escutou falar de Krishna, assim, oferece um livro, essa pessoa às vezes compra um livro, às vezes essa pessoa não sabe quem é Krishna. Como é que essa pessoa tem isso aqui? Os devotos falavam que quando a gente ia para a rua vender, né, fazer Sankirtan, diz que era Krishna no coração da gente e Krishna no coração das pessoas. Então era Krishna vendendo para si mesmo, era Krishna vendendo, Krishna comprando. Era só uma questão de tocar, de falar com Krishna, porque ele, como Paramatma, diz que está no coração de toda a entidade viva. Então a gente era um motorista, às vezes ia lá, motor, posso entrar aí? Não, aqui no meu ônibus não. Poxa, eu pensei que esse ônibus aí era de Krishna, era da empresa, é seu. Era aquela briga, mas a gente sabia que Krishna está no coração dele, Krishna está no meu coração, então eu só estou entregando os livros para as pessoas certas, para Krishna, toque, sabe? E aquela mensagem que nós somos, né? Mas aí quando Krishna fala isso, eu vou lhe falar agora, porque foi falado por Deus do Sol lá atrás, agora eu vou lhe falar porque você é meu amigo, meu devoto, eu vou lhe falar. E eu protegerei vocês aqui diante dessa situação toda que vai acontecer aqui no Mahabharata, embora ele vai matar por misericórdia todo mundo aqui, mas vocês eu vou poupar nessa vida, vou devolver o reino, vão viver um pouquinho mais, vão passar por uma outra situação, ele mesmo vai abandonar o planeta, né, com a família dele, mas é o passatempo de Krishna mesmo, quando ele disse que era amigo, porque era aquela coisa, né, um devoto é um bem-querente, né, todo mundo é igual, mas esse igual, Krishna diz que trata um pouquinho o devoto dele com um pouco de uma diferençazinha, né, parece que para aquele filho que faz mais as vontades, você dá uma olhadinha diferente, né? Porque todo mundo é igual, todo mundo aqui é igual. Mas aquele que é o devoto, aquele que está ali com a florzinha correndo, você tem uma rapraçada para ele, você põe um pouquinho a mais, você dá uma... Krishna diz, eu vou mudar o sol, eu vou afundar a roda da quadriga, eu vou fazer um monte de coisa para proteger aqui o meu devoto muito querido, que era amigo mesmo, né? Era Narayana, né? Krishna, Narayana. Havia aquela cumplicidade maior, mas que ele é equânime, ele é igual para toda criatura, ele dá as mesmas oportunidades, essa bondade é irreversível. Então quando a gente passa esse livro para essas pessoas, aparentemente não, mas elas têm Krishna no coração delas, algumas delas parece que encontram algo que estavam procurando, aquela coisa assim, né? Quando comem praçada pela primeira vez, quando vem no tempo, parece que elas acharam uma coisa que elas buscavam a vida toda. Alguns já têm logo isso, outros não, outros vão ter que ser martelado mesmo, vai ser a pancada, vai ser aquele tetodá para aquela craca tá muito grudada mesmo, né? O mundo material já impregnou muito, a gente vai ter que tirar com uma palha mais forte. Mas alguns vão ser mais fáceis, mas a gente tem que... Charadeva falar que ele tinha que mandar ele fazer santo, ele tinha que oferecer para todo mundo. Tinha um cara lá que xingava, mas ele tinha que oferecer. Ele viu o cara vindo, ele não, tem que o meu guru mandou oferecer, eu vou oferecer. E oferece, e estava até dobrar. A gente tem que oferecer para todo mundo, né? Os devotos têm essa mania de falar, porque é um demônio no ônibus, o demônio é Hiranyakashipu, o demônio é Yaksha, né? Não, esse demônio de um povo, assim, alguém que se nega a comprar um incenso ou um livro seu não é um demônio. É uma brincadeira diante dos demônios mesmo que a gente pode enfrentar. São pessoas iludidas, né, coitadas?
sofrendo no mundo material. Foi isso que eu digo. Então, Ravana, né? Ravana orava, né? Ravana tinha um altar de Vishnu, porque Ravana sabia que só quem poderia me liberar, só quem podia fazer frente a mim numa luta seria Krishna mesmo. Porque esses outros aqui eu brigo, mato facinho, né? Hiranyakashipu também, só que Hiranyakashipu tinha aquela coisa da inveja ainda do poder, de que ele amava tanto Krishna que ele queria o poder de Krishna, ele queria ser Krishna, ele queria mandar, né? Aí ele não aceitava, ficar aquela loucura, mas no fundo é uma forma também, é uma tentativa. Todos nós somos Isvarazinho, todos nós temos essa coisa de Deus, queremos ser Deus. A senhora não comanda ali, ele quer mandar nos passarinhos, nas tartarugas, nas formigas, nos cachorros. Quem manda que sou eu, é a mania de Deus, essa mania que a gente tem de ser Deus, né? Então essa mania pode se exacerbar um pouco, mas aí uma hora Krishna vem e coloca a gente no lugar, né? Indra, quando inaugurou o palácio dele, Indra se sentiu Deus, que Indra era Deus, né? Deus do céu, Deus de tudo. Fez aquele palácio, aí ele vê uma criança e um velho assim, olhando um formigueiro. Aí ele fala, estranho que eu não tinha com essa criança e esse velho, eu não convidei esse povo para a festa. Chega lá o velho e fala, rapaz, essas formigas aqui é a quantidade de palácio de Indra que eu já fui em festa de inauguração. Né? Ainda fica... Aí fala, que barbaridade é essa, né? Quando o cara desgrama toda aquela potência dele, falou, eu já vi tantos Indras que você nem imagina. Essa sensação que a gente tem, às vezes, que a gente não é tão grande assim, a gente não é tão Deus assim. Uma cidade no Paraná, em questão de 30 minutos, acabou essa cidade, acabou o presidente de tudo. Acabou essa cidade. Como é que se explica isso? Um minuto, vem um vento, vem um vendaval, uma chuva, é aquela coisa toda, e acaba com a cidade. A gente vê, nós somos tão poderosos, a gente às vezes está na beira do oceano, eu já na beira do mar, ali eu ficava olhando para essa baía, eu olho para esse mar ali e falo, meu Deus, né? Se Krishna fizer 5 dedos, aquele negócio todo vem para cá, né? Muda de lugar, vira tudo, né? É isso, a natureza, o mundo material, ele não tem esse sentimento, ele não pergunta se tem mulher grávida aí, se tem alguma criança no caminho, ele vem, né? Aquilo vem, aquele movimento, naquela coisa, o vento, né? A gente tinha umas florestas que seguravam o vento, que amenizava, né? Que é os manguezais, foi destruindo todas essas coisas. Aquela região de Porto Alegre ali que a água invadiu, também destruiu tudo. Ali os índios do Brasil, antes de ser Brasil, eles comentavam que aquilo ali era a região das águas. Eles nunca fariam uma aldeia, eles nunca construíram uma casa naquela região. Eles falavam que ali era das águas. Olha o conhecimento que eles tinham. Eles se afastavam daquela região para virar, entendendo que ali é um cruzamento de água, a gente vai ao comércio aqui na nossa cidade. Aquilo tudo é aterro, né? Ali era mar. Se o dia que o mar invadia, aqui o mar invadiu, destruiu tudo, não. É nós que temos que tomar cuidado com o que fazemos. Isso é um resultado da agressividade que nós estamos fazendo com o mundo, né? Os semideuses, na outra vez, procuraram Krishna, né, e foram orar para que ele interviesse. E Krishna prometeu que viria aliviar o peso da terra, que acontece o Mahabharata. Mas é que a terra não aguentava mais o peso desses homens furando, destruindo. Esse momento também está tão terrível com a terra, né? O que nós estamos fazendo com o planeta não é inexplicável. O planeta é uma entidade viva, é Bhumi, né? Ele também se ressente, de vez em quando ele dá uma... Raul Seixas diz que é que nem um cachorro, né? Se aguenta com as pulgas, se livra dela no saculejo. Então nós temos que assumir esse karma coletivo também, né? Segundo uma coisa assim, científica, né? No planeta existe 70% de água, 30%, uma porcentagem de deserto, e que a Terra, quer dizer, onde tem paisagens, de mapas, de florestas, é muito pouco diferente do planeta todo. Eu ouvi alguém falando sobre isso, né? E que essa causa desse sofrimento todo não é só por causa dessa parte que está plantada, vai ter árvore, tem mata, tem tudo. Também tem a ver com o deserto e tem a ver com os mares. Eles não falam qualquer coisa a respeito dessa vida. Tem a ver com a maldade também, né? Com a falta de espiritualidade, com a falta de encantamento, com o respeito, né? Me lembro os devotos de Nova Gokula tomaram a atitude de... Quando a gente estava lá, a gente ainda fazia, cortava o cabelo, tomava banho no rio ainda com sabão, com aquelas lâminas de gilete, deixava as coisinhas. Aí foram vendo que não, né? Já não fazemos mais isso, já não se toma banho mais com sabão, não lava as panelas com produto químico no rio. A gente vai respeitando, mas os povos perderam isso, os índios tinham um respeito com o rio, como uma entidade, só que eles foram ridiculados, isso é primitivo. O capitalismo não permite isso quando a gente respeita o Rio Ganges, o Yamuna, né? Os rios na Índia são femininos, né? São entidades vivas, né? A árvore, Prabhupada dizia, essa árvore estava aqui antes da gente, quem é que faz isso, né?
Então a gente tem que aprender novamente que essas coisas estão sofrendo muito com o processo. E o processo é violento, a gente está vendo aí, né? Está vendo aí essas construções aí, quem conhece Salvador está vendo a opção que está se fazendo pelo concreto, né? E a destruição da floresta. Isso nós vamos ressentir, o calor vai ser maior. A gente anda na cidade hoje é quase insuportável, né? Então é o resultado, a hora que vem uma chuva, um vento maior, uma destruição, a água não tem para onde correr, né? Não tem escape, é só concreto, cimento, tudo é resposta. Aí a religiosidade nos ajuda um pouco quando a gente reencanta o mundo novamente, a gente passa a respeitar, e aí a gente respeita as entidades, né? Fala, mas eu falei com uma senhora esses dias, ela falou, mas onde vai ter tanta vaca assim? Para onde que eu... Ela veio lá no restaurante dela, que eu soube que eu não como carne. Aí eles fazem a tendência que ela cozinha um feijão lá sem carne para mim lá. Aí veio dizer, mas você não come nem peixe, ela falou, se não comer, vai ter onde vai viver toda essa turma? Eu falei, a senhora vai nascer jacaré na outra vida, vai nascer calango. Ela, ele está dizendo que eu vou nascer calango, vai, a senhora vai nascer vaca. A senhora vai nascer vaca, vai aí o pessoal do sindicato vai falar, a gente vai nascer bicho e eu vou nascer, você vai nascer cachorro. Você vai nascer quantos pelos tem a vaca que você comeu, porque vocês vão ter que aprender, pô, de alguma maneira ou outra. Né? Mas se a gente não comer, faça como o Prabhupada dizia, seja como urubu, espera elas morrer para vocês comer, que vai morrer suficiente. Se vocês deixarem os rebanhos tudo vivo, vocês vão ver que morre. Sempre morre um bocado de vaca, vocês comem depois, como os urubus fazem, né? Não tem problema. Mas não precisa matar, violentar, fazer essas coisas. Mas eles não veem porque é também difícil. Para nós foi um tempo, né? Nós que não somos de nascimento, sabemos como era difícil também a mudança alimentar nossa. Então, um processo de misericórdia, de brincadeira que a gente tem que ir tendo e ensinando eles que há uma opção. A opção da agricultura seria fantástica para o mundo, né? Mas eles não querem, o capitalismo não permite, a indústria da carne, da violência é tão poderosa, né? Acho que deu o horário nosso, gente. Como é que está aí? Tá falando de Cristo, a gente pode falar. Nada, o senhor Jagannatha com aquele zoião ali, diz que não perde nada, tá vendo? Eu me lembro que tinha um devoto que vinha aqui e ficava brigando com a gente, dizendo que o Jagannatha dele era mais bonito, que o de São Paulo é mais gordo, é mais baixinho, o de São Paulo é gordinho mesmo. Que o nosso é mais gordo que o de vocês aqui da Bahia. Mas o nosso tem um zoião maior, eu falava. O nosso, aí, acho que era mesmo, era, né? O pai daquele Sudashana, aquele devoto grandão de Recife, era mesmo, era o nome dele? Como? Né? Grandão, que é o pai do Sudashana. Ele falava que aqui é isso mesmo, a Bahia é Jagannatha que manda mais que a CM, ri mais que Gilberto Gil. Ele falava, né? Que ele se referia ao nosso Jagannatha, né? Que Jagannatha mandava mais que a CM e ri mais que Gilberto Gil. Se vocês verem a nossa deidade, realmente é. E a gente se preocupava, né? Uma devota no Ceará, ela tinha dia que ela partia para cima da cozinha porque ela achava que Goronitai estava magrinho. E ela fazia palhaçada de monte naquele dia, entrava para poder alimentar, que a deidade estava precisando de alimento. Eu tive uma impressão da deidade estarem super feliz hoje, assim, o Prabhupada está brilhoso, né, Goranitai, a roupa da deidade, essas coroas, as deidades estão felizes, sabia? Apesar de tudo, a gente chegou aqui, né, a deidade estão feliz mesmo, se você observar, né, a gente tem que começar a ter essa relação de misericórdia, orar. A outro princípio da religião é a oração, que no nosso caso é mantra, é uma outra coisa que nós temos que aprender a fazer. Chorar, gritar, pedir misericórdia, vir aqui na frente do altar e falar com as deidades. Né? Eu lembro que o Maharaj falava isso, eu falei, Maharaj, mas o primeiro que falou com a deidade, ele só mandou internar, prender o rapaz lá, esse rapaz de manhãzinha foi no templo e disse que Krishna falou para ele que não era para ninguém entrar no templo, ele se trancou no templo lá em Nova Gokula com um facão na mão e disse que Krishna falou que não era para ninguém entrar, e ficou o dia todo aquele rapaz com o facão, nós temos que chamar a polícia mesmo. Bolarinho era um africano grande que virou bata, ele se desesperou naquele dia, e que a deidade falou que eu falei, Maharaj, o que falou com a deidade, o senhor mandou prender. Então, a gente tem que falar, mas com cuidado, você tem que falar, mas não ouvir. A gente fala, Krishna fez esse acordo conosco. Vocês falam à vontade aí, eu escuto, eu vou ouvir, e a deidade ouve. Né? A deidade ouve, a gente pode falar à vontade, né? Aquele pujari, acho que foi no templo nosso aqui, que pôs a praçada. Quando ele foi lá tirar a praçada não estava, ele saiu gritando que Krishna comeu a praçada, mas era um menino que estava brincando que pegou o pratinho de praçada pela cortina aqui de fora, tirou o prato e ele achando que a deidade tinha comido a praçada, que o milagre tinha acontecido. Mas são passatempos e são milagres, porque o milagre é a gente estar aqui, gente. O milagre é tão simples, eu acordei hoje, foi um milagre. Chegar aqui, né, vir, dar tudo certo, é um milagre, está acontecendo a toda hora conosco. Porque a toda hora está desacontecendo com alguém as coisas.
que a gente também chama de catástrofe, de problemas, né? Mas toda hora está acontecendo uma coisa, um avião caindo, um carro, uma pessoa abandonando o planeta, um sofrimento no lugar, né? É uma questão da gente aprender que a vida é isso. E o milagre está todo momento está acontecendo. E a gente o devoto tem que estar pronto para servir, pronto para, sem se perturbar, né? Ele está pronto, né? Acho que o japonês fala madadaio, né? Você está pronto, você tem que estar pronto, a gente tem que estar cantando. Por isso que Prabhupada dizia, mas vai ter a Terceira Guerra Mundial, os devotos perturbavam muito Prabhupada com essas perguntas, né? O homem foi à Lua. O que é a Charadeva? Definitivamente, o que os Vedas falam sobre objetos voadores não identificados? A Charadeva, Vimanas. Alguém tem outra pergunta? Vimanas é o nome de objeto voador identificado. O Vedas diz isso, Vimanas, não fala mais nada. Mas o homem foi à Lua? Prabhupada com essas perguntas sempre doidas, né? O homem foi à Lua, não sei o que, Prabhupada, foram, mas trouxeram um monte de poeira. Foram lá para buscar poeira, pedras. Foram lá na Lua, trouxeram umas pedras, e aí, isso é o objetivo da vida? Ir à Lua, né? Prabhupada queria dizer que isso não era, tudo bem, vá à Lua, vá a Marte, vá em qualquer lugar, mas essa não é, a vida ainda é frágil, a gente vai continuar morrendo, envelhecendo, se perdendo na estrutura, né? A gente tem que entender que tem mais coisas do que isso, do que realizar um prédio grande, do que construir alguma coisa. Essas coisas são importantes, fazer um celular. Prabhupada usaria smartphone, usaria vídeo, faria tudo. Prabhupada usou smartphone, usou relógio, usou todas as coisas, o guru dele também. Era bem progressista nesse sentido para Krishna. Né? Isso aqui é um milagre. Um milagre. Prabhupada falava, se me derem $10.000, aí pode filmar eu agarrando com as duas mãos. Porque o problema não é o dinheiro, gente. O problema não é as coisas materiais, é o que nós fazemos com elas, é o que nós fazemos por elas. É a intensidade da nossa entrega ao mundo material, a relação que a gente tem com o mundo material. É preciso estar bem alimentado, dormir bem, comer bem, estar em paz, ter conhecimento. Essas coisas têm que nos ajudar, elas têm que ser elas são balarama, elas têm que ser servas desse trabalho, elas têm que ser colocadas a serviço de Krishna. Nós temos que aprender isso. E olha quanta coisa a gente precisa fazer aqui, né? Quanta coisa a gente pode colocar a serviço da deidade. Até se alguém ganhar a Mega Sena aí, pode oferecer a Krishna uma parte, né? Metade. Se alguém ganhar aqui é metade, tá bom? Então não tem problema. O devoto, mas como é que eu vou servir? O meu pai morreu e me deixou de herança os bens dele. Quais são os bens do seu pai lá, o Maharaj, no Rio de Janeiro? Meu pai tinha uma banca de bicho. Sabe o que é banca de bicho? Meu pai era dono de banca de bicho. Aí eu tenho que tocar, eu vou tocar o jogo de azar, é um dos princípios conta no Hare. Não, mas lá não tem vaquinha, não tem pavão, essas coisas não tem, então vamos pensar na parte boa. Vamos pensar no lado bom das coisas, né? Porque a gente não pode ver só pecado, só maldade nas coisas, né? Acho que não dá para servir a Krishna no açougue, mas no resto, em muita coisa dá, porque a gente tem que, né? A gente tem que tentar, né? Mas eu estava trabalhando de carteiro, né? Teve um dia que a Saquinó fez um acordo com o Correio, mandou caixas e caixas daqueles caldo quinó, que era para ser colocado nas caixas de carta dos bairros, que cada carteiro trabalhava, tinha que levar uma caixa daquela e jogar os negocinhos de caldo quinó nas caixas do povo. Era um brinde para o povo, né? Mas eu não vou levar esse negócio não, porque eu falei, isso aí é de carne. O meu gerente falou, hoje eu vou mandar outro carteiro vizinho lá do seu bairro levar. Mas você vai ter que levar, viu? Se você é funcionário do Correio, não vai ter jeito de você ficar falando que não vai fazer isso, porque às vezes a gente está levando ali uma carta que destruiu tantas aves para fazer aquilo, né? O mundo todo é maldoso, né? Se a gente não pensar bem, cada coisa que a gente tem, um ar-condicionado que a gente tem, cada bem que a gente tem, a roupa que a gente usa, a indústria do tecido é tão perversa na humanidade, né? O plástico. Então a gente tem que se tornar um devoto e fazer o maior possível de bondade para não assumir esse karma, para tentar aliviar esse karma do planeta, né? Cada vez que a gente supera um negócio desse, que a gente se torna mais natural, mais simples, a gente ajuda um pouco, né? Mas que a gente não consegue, né? A gente não vai ser 100%, mas tem que ser 99%, né, Matheus? Né, mãe? Tem que ser 99%. A gente não pode ser 100%. Por isso que a gente tem esses nomes bonitos, né? Para a gente assumir esses nomes da gente. Hanuman, né? Kunti, filhos de Kunti. O verso todo falava, filho de Kunti, né? Chegar no filho da senhora lá, filho de Kunti, a responsabilidade que a gente vai jogar no rapaz, né? Então, Nitai, né? Nimai, Mataji, Ritakar. Então a gente vai jogando esses nomes, Atreia, vamos jogando os nomes para a gente assumir essa responsabilidade, né?
Olha a responsabilidade que Prabhupada nos deu, né? Já Srila Prabhupada aqui. Vamos lá. Edição transcendental dos livros de Srila Prabhupada aqui. Maratona de dezembro aqui. Já, isso aqui, galera. Já. Vamos todo mundo vender livro ali na hora.